Olá, seja muito bem-vindo. E o vídeo de hoje é sobre desenvolvimento humano. Por quê? Porque nós nascemos para crescer, para nos desenvolver, para progredir, para avançar, para prosperar em todas as áreas da vida. E hoje nós vamos analisar, estudar e aprender aqui sobre a pirâmide do desenvolvimento humano. Ou seja, vamos falar aqui de 6 degraus. Viu? 6 degraus do desenvolvimento humano. Eu já vou começar dizendo para você que a base da pirâmide, ou seja, o primeiro degrau como se fosse uma escada. O primeiro degrau é a sobrevivência. Qual é o primeiro degrau? É a necessidade de se alimentar, de sobrevivência. Se você for conversar com uma pessoa dessa, ela não vai querer conversar sobre filosofia, política, sobre espiritualidade, sobre desenvolvimento, ela não vai querer. O que ela quer? Um prato de comida, ou seja, a primeira necessidade básica, é a necessidade primitiva, a necessidade de sobrevivência é a alimentação. Avançando um degrau, subindo um pouco o degrau do desenvolvimento humano, nós vamos falar de relacionamento, ou seja, o ser humano primeiro ele vai satisfazer a sua necessidade básica, que é de alimentação, que é de sobrevivência. Depois ele vai avançar um pouco mais para um segundo degrau, que é o degrau do relacionamento. Esse está relacionado à perpetuação da espécie, ou seja, ele se alimentou, ele satisfez, o ser humano satisfez a sua necessidade básica de sobrevivência e agora ele vai fazer o quê? Se relacionar com as outras pessoas. E nisso entra o seu casamento e também a sua prole, ou seja, os seus filhos. E eu vou dizer aqui para você, nos dias de hoje, muitas pessoas, os jovens de hoje, escreve aí no comentário se você concorda com isso, não querem casar, não querem se relacionar, não querem nem ter filhos. Sabe por quê? Por causa da mudança da mentalidade. Ou seja, os jovens de hoje, eles querem apenas trabalhar, produzir, ter a sua independência, a sua liberdade. Muitos nem filhos querem ter. Isso é um problema para o quê? Para o desenvolvimento humano, para o desenvolvimento da nossa espécie, a perpetuação da nossa espécie. Ou seja, isso é um problema muito sério, muito grave. E eu já falei, nós não vamos entrar aqui em detalhes. Por que as pessoas não querem casar? O que você acha? Coloca aí nos comentários. Coloca aí nos comentários. Eu já peço a você, me ajude, já se inscreva nesse canal, compartilhe esse vídeo, me ajude a continuar trazendo aqui esse tipo de mensagem para nós, mensagem de reflexão e de transformação para a nossa vida, certo? Então as pessoas de hoje, os jovens de hoje não querem casar, eles só querem trabalhar, muitos não querem nem ter filhos, isso é um problema muito sério, ou seja, isso é um bloqueio mental, isso é um bloqueio emocional muito grande. Por quê? Porque o ser humano nasceu para se desenvolver, ou seja, ele satisfaz a necessidade básica de alimentação e sobrevivência e depois ele vai casar, ele vai ter filhos, ele vai crescer e progredir. Você vai concordar comigo que um homem ou uma mulher que não quer casar e não quer ter filhos, ele se torna uma pessoa disfuncional para a sociedade. Ele não entendeu? Então ele tem que ter, mas casar dá muito trabalho. Sim, dá muito trabalho mesmo. Você vai conseguir superar todos os desafios e você vai se tornar um bom esposo e quem é uma mulher uma boa esposa. Mas criar filhos dá muito trabalho. Sim, dá muito trabalho mesmo. Você vai conseguir educar os seus filhos, treinar os seus filhos, certo? Nós falamos criar os filhos. O certo é educar, o certo é treinar o seu filho para a vida, certo? Então as pessoas hoje, elas vivem com medo. Hoje o medo domina, impera a mente das pessoas. Elas têm medo de casar, medo de ter filho, medo de progredir, de crescer na vida, medo de desafios. Por isso que muitas pessoas ficam estagnadas na vida, ficam ali naquele mesmo emprego durante décadas e não se desafiam, não querem aprender coisas novas, não querem crescer e progredir. Ficam ali onde? Na zona de conforto. Aí não vai crescer nunca, não vai progredir nunca. E muitas pessoas, como eu falei, têm medo de tudo. E medo de desafios, medo de casar, medo de ter filhos. E o que acontece? Ela não vai crescer. Essa pessoa não vai progredir e ela se torna alguém disfuncional para
à sociedade, certo? Então, o primeiro degrau, a sobrevivência, o segundo degrau, o relacionamento, e o terceiro degrau é o poder. Que poder é esse? É o poder político mesmo, esse mesmo, o poder do Estado, o poder das elites econômicas. Inclusive, chegar nesse degrau aí é muito difícil também, é mais restrito ainda, certo? Por uma série de fatores, ok? Mas mais adiante, depois do terceiro degrau, primeiro sobrevivência, relacionamento, e o terceiro degrau é o poder político, é o controle social. Muitas pessoas nem chegam neste degrau. Aí tem uma série de fatores, é vocação, é interesse, são vários fatores para uma pessoa chegar nesse degrau do poder, certo? O quarto degrau, qual é o quarto degrau, Elias, do desenvolvimento humano? É o autoconhecimento. O autoconhecimento é um degrau poderoso, ou seja, nós estamos subindo, nós estamos avançando no nosso desenvolvimento. Eu tenho um vídeo aqui sobre identidade e propósito. Depois você assiste esse vídeo, ele é um vídeo excelente sobre o que? A nossa mentalidade, sobre o que? As nossas crenças, ou seja, quem nós somos e para que nós estamos aqui nessa terra. É o autoconhecimento, é o conhecimento da sua verdadeira identidade e do seu propósito original aqui nesta terra. Quando você descobre quem você é e do que você é capaz, você começa a se desenvolver em todas as áreas da sua vida, certo? Então vem comigo, analisa comigo aqui se esse não é o conhecimento mais importante de todos. É o conhece a ti mesmo, lá do oráculo de Delfos da antiga Grécia. É esse autoconhecimento, ou seja, quando você sabe quem você é, qual a sua verdadeira identidade e qual o seu propósito aqui na Terra, você se torna uma pessoa melhor, uma pessoa mais produtiva, mais feliz, mais plena, mais realizada, certo? E você vai ser uma pessoa abundante, uma pessoa feliz para a sua família e para a sociedade. Então é sobre isso o desenvolvimento humano. Eu falo muito aqui nesse canal sobre desenvolvimento pessoal, crescimento espiritual, inteligência emocional. Então é sobre isso este vídeo. Depois você assiste lá o outro vídeo sobre identidade e propósito. Eu não vou trazer detalhes aqui, mas você vai assistir esse vídeo depois lá, certo, meu amigo, sobre identidade e propósito, ou seja, quem é você e por que você nasceu. Porque Deus criou você, certo, meu amigo? Então, assume esse compromisso comigo aqui. Depois assiste esse vídeo vai revolucionar a sua mentalidade e vai reprogramar as suas crenças de identidade, de capacidade e de merecimento. Então, vamos avançar aqui. O primeiro degrau é a sobrevivência. O segundo degrau é o relacionamento. O terceiro degrau é o poder, seja poder político ou poder das elites econômicas. O quarto degrau é o autoconhecimento, indispensável para nós crescermos e avançarmos e nos tornarmos uma pessoa melhor. E o quinto degrau é a espiritualidade. Esse degrau é o topo, é o ápice, é a espiritualidade. Sabe qual é? É quando você se torna um com Deus. É quando você alcança o quê? A comunhão com Deus. A espiritualidade, ela é muito importante. Sabe por quê? Porque nós não somos apenas pessoas, seres humanos físicos. Não existe só essa dimensão material aqui. Não é assim. A nossa consciência, ela sobrevive fora do corpo. O nosso espírito sobrevive fora do corpo. Existe vida após a morte, sim. Que me desculpem os ateus, que me desculpem os materialistas, os agnósticos, sabe, amigo? Me desculpe, mas não tem como não existir uma vida além desta aqui. Então, a nossa conexão com Deus, certo? Não fica chateado comigo. Se você discorda desta vida espiritual, desta vida pós-morte, coloca aí nos comentários, coloca o seu argumento aí, vamos conversar, certo? Vamos conversar com respeito, vamos conversar, certo? Com carinho, um com o outro, sem ofensas, certo? Mas eu entendo assim, que a nossa vida não termina aqui. Isso aqui, ó, é só uma capa. Isso aqui é só um corpo, que isso aqui se acaba mesmo. 70, 80 anos, 100 anos, acaba. Mas a nossa vida segue em outra dimensão
dimensão, segue em outra realidade, segue em outra experiência, sabe? Porque a nossa consciência e o nosso espírito sobrevive fora aqui destas 3 dimensões. Eu posso trazer um outro vídeo depois sobre mecânica quântica, sobre vida espiritual, sobre vida em outra dimensão, certo, meu amigo? Isso tanto cientificamente, falando de mecânica quântica, quanto também falando da palavra de Deus, certo? Então, este é o 5º degrau. Vamos repetir? O primeiro degrau do desenvolvimento humano, sobrevivência, depois relacionamento, depois poder, depois autoconhecimento. O 5º degrau é a espiritualidade, ou seja, é aquilo que Jesus disse lá em João, capítulo 17, versículo 21. Depois você leia o Evangelho de João, capítulo 17, que é a oração de Jesus pelos seus discípulos, antes de ele ser preso e depois morto e depois ressuscitar, certo? É a oração que ele diz: Pai, eu quero, assim como eu sou um contigo, eu quero que eles, todos aqueles que acreditaram em mim, sejam um em nós. Esse é o segredo de tudo. Esse é o topo do relacionamento com Deus, é a comunhão, é o ápice, é a plenitude, é quando Deus está dentro de nós. É o que diz também em Lucas 17, 21, ele diz assim: o reino de Deus está dentro de vós. Eu tenho um vídeo aqui sobre o reino de Deus também. Isso é espiritualidade. Isso é comunhão com Deus, é quando o reino de Deus está dentro de nós, quando nós tomamos a consciência de que nós somos um com o Pai. Jesus disse isso em João 10:30. Eu e o Pai somos um. E você pode dizer isso também. Eu e o Pai somos um. Depois você leia: um em nós. Isso é a comunhão com Deus. Isso é a unidade perfeita com Deus. Ou seja, quando nós andamos na vontade dele, andamos segundo o propósito dele, ou seja, quando nós estamos alinhados em frequência, em harmonia, em coerência perfeita com Deus na nossa vida aqui na Terra. Esse é o nosso propósito: andar em harmonia, na mesma frequência que ele, andar em ressonância, andar na mesma frequência que ele escolheu para nós, certo, meu amigo? Então, esse é o degrau da espiritualidade. E depois desse degrau vem o último, que é servir. Servir é o último degrau do desenvolvimento humano. Ou seja, você vai entregar tudo aquilo que você recebeu, certo? E eu vou dizer para você, esse é o mais difícil de todos, tanto que ele está no topo da pirâmide. É o serviço, ou seja, é ajudar as pessoas, é ser generoso, é amar, é o topo, é o amor, não tem como. É quando você ama as outras pessoas ao ponto de servir, ou seja, o seu ego já morreu. O seu egoísmo, aquilo que você só pensa em si. A maioria das pessoas só pensam em si. Esse último degrau, o servir, é quando o nosso ego fica à disposição de Deus. Exatamente, é quando nós queremos servir as outras pessoas. Isso é um bom sinal, sabe por quê? Porque a gente só dá aquilo que tem, certo? Se você é generoso com as pessoas e você ajuda as pessoas com aquilo que você tem, isso quer dizer que você está no topo, no ápice da pirâmide do desenvolvimento humano. Sabe por quê? A maioria das pessoas são dominadas pelo ego, são pessoas egoístas, são pessoas que só pensam em si, na sua saúde, na sua beleza, no seu bem-estar, no seu dinheiro, em tudo, né, entendeu? Só quer na sua vaidade, ok? Então quando a pessoa vence tudo isso, a pessoa vence o egoísmo, vence o orgulho, a vaidade, a arrogância, a prepotência, e ela passa a servir as outras pessoas, a ajudar as outras pessoas. Isso é uma prova, isso é um sinal de que essa pessoa está cheia de amor, está cheia do reino de Deus, e essa pessoa tem abundância, porque nós só entregamos aquilo que nós temos, certo, meu amigo? Então, se eu estou aqui fazendo esse vídeo, trazendo essa palavra, essa mensagem transformadora para você, é porque essa mensagem me transformou, é porque eu fui ajudado, eu fui abençoado, e é isso que eu quero fazer com você que está assistindo esse vídeo. Então, meu amigo, eu estou aqui servindo você. Como?
Com o conhecimento, com a palavra, com a inteligência, com a mensagem. Isso que eu estou fazendo aqui, entregando essa palavra e servindo você. Então, quando você encontrar alguém, meu amigo, sirva. Sabe por quê? Maior é o que serve. Foi o que Jesus disse. Quando Jesus veio a esse mundo, ele era Deus, Deus encarnado. Toda a plenitude da divindade habitava nele, foi o que Paulo disse. Então ele era 100% Deus, certo, meu amigo? O que foi que ele veio fazer? Ele veio servir, ele veio entregar a vida dele voluntariamente pela humanidade. Então, o que Deus veio fazer aqui? Ele veio servir. Então, esse é o nosso propósito, é servir as pessoas. Só que nós só vamos conseguir servir, nós só vamos conseguir chegar no ápice, no topo da pirâmide, quando nós passarmos por esses outros degraus. Então nós temos que subir esses degraus, certo? O da sobrevivência, o do relacionamento, o do poder, o do autoconhecimento, da espiritualidade. Aí quando nós estamos cheios de tudo, quando nós estamos plenos, essa é a plenitude, certo, meu amigo? Porque você só dá o que tem. Então quando você começa a transbordar, a entregar, a ajudar as pessoas, isso quer dizer que você tem abundância. Isso quer dizer que todas as suas necessidades estão satisfeitas. Então isso é um bom sinal, certo, meu amigo? É um bom sinal. Quando você começa a ajudar as pessoas e servir as pessoas, pronto. Isso quer dizer que você está pleno, você está realizado, todas as suas necessidades estão realizadas e agora você vai ajudar as outras pessoas, certo, meu amigo? Então, esses são os 6 degraus do desenvolvimento humano, quando todas as tuas necessidades estão satisfeitas. Vamos recapitular: sobrevivência, relacionamento, poder, autoconhecimento, espiritualidade e o serviço. E servir a humanidade, servir as pessoas, servir a sua família, ajudar as pessoas. É quando o fruto do Espírito começa a frutificar, a produzir frutos, como está em Gálatas capítulo 5, versículo 22. Esse é o ápice, é o amor, é a alegria, é a paz, é a paciência, é a bondade, é a humildade, a fidelidade, a mansidão, o domínio próprio, a generosidade. É quando a sua luz começa a brilhar. Exatamente, é quando você começa a brilhar e não tem como colocar. Jesus disse que ninguém acende uma luz e coloca ela debaixo da mesa. Muito pelo contrário, ela é colocada acima para que ela dê luz a todos os que estão na casa. Então, meu amigo, é exatamente isso que eu quero, que a sua luz brilhe, brilhe muito mesmo, certo? Eu quero que você faça isso, sirva, ajude muito mesmo as pessoas. Isso é um sinal de que você está pleno, de que você está realizado, de que todas as suas necessidades estão satisfeitas. Então, meu amigo, eu vou encerrar aqui esse vídeo, mas eu peço a você, deixe o seu like neste vídeo, deixe o seu comentário, compartilhe esse vídeo, me ajude, vamos crescer juntos, ok? Levando essa mensagem de transformação, de desenvolvimento, de progresso, de crescimento em todas as áreas da nossa vida, meu amigo. Então encontro você no próximo vídeo. Tchau!